Salve, salve galera da NFL, salve galera do futebol americano. Estamos aqui para mais um vídeo para falar de NFL, para falar de futebol americano, para falar da vitória, da derrota, não, para falar de empate entre Cleveland Browns e Philadelphia Eagles. Tá de sacanagem, né, para quem fez suas apostas como eu, né, deu ruim, obviamente. Quem é que imaginar que ia ter um empate no jogo de pré-temporada, mas faz parte, deu red, mas faz parte, né. Vamos falar desse jogo, vamos falar dos dois jogos de hoje também. E vamos falar, obviamente, de algumas notícias importantes aí. Amanhã sai vídeo falando dos dois jogos de hoje também. Vamos falar desse jogo inicialmente e depois a gente vai falando então das outras notícias. Beleza, galera? Tamo junto. Bora pra mais um vídeo. Beleza, galera? Vamos falar agora de Philadelphia Eagles e Cleveland Browns. Esse empate aí que pegou todo mundo de surpresa, obviamente. A partir de 18-18, o jogo ali, um nível de qualidade bem baixo, né? Vou confessar a vocês que vi só os dois primeiros quartos completos. Depois eu fui me dormir e depois eu vi o restante do jogo no compactozinho um pouco mais lá, deu uma revisão. Os highlights também, não deu pra ver não deu pra tancar não. Deu pra tancar não, fui dormir, tive que levar aqui nessa cedo hoje. Mas eu analisei as estatísticas depois e revi o compacto, obviamente, 40 minutos, que eu não vou ver dois quartos de time reserva. Não dá não. Não tanquei não, família, não tanquei não isso. Cara, o Dorian Thompson Robinson, esse cara tem que entrar na NFL, esse nome lindo aí. O Dorian Thompson Robinson, cara, que grande jogo novamente. Eu falei pra gente ficar de olho dele no pré-jogo, quem assistiu, que tá ligado nisso. Cara, muito bom jogador, tá? 13 de 25, 164 jardas, né? Um touchdown e tal. Fez até uma boa campanha, mas não resultou em pontos. Merda, hein? Será que estão me hackeando? Se inscreva aí, família, pra nós ganhar um dinheiro pra pagar as contas. Como eu tava dizendo, bom jogador, tá? 13 de 25, fez boa campanha. O Canemon de reserva dele ali fez 12 de 24, nada de muito interessante não. Correu bem também, tá? O Dorian Thompson Robinson, 4 de 18, cara, foi muito bem também nessa partida. É um cara pra gente ficar de olho aí, deve se concretizar, né, como reserva ali principal do Deshaun Watson. O Deshaun Watson que não jogou, ele falou que tem expectativa de entrar em campo. O time do Browns, na minha opinião, tá bem azeitado, é um time que a gente não tem observado muito, né? É um time que tem passado um pouco abaixo do radar, mas já falei disso no vídeo que eu falo do Cleveland Browns, que eu falo especificamente do Deshaun Watson, da expectativa dele para a temporada. Acho que se ele entregar perto do que a gente sabe que ele tem potencial falando de futebol americano, ele pode levar esse time muito longe. E o Austin Watkins, tá? Mais uma boa partida, 7 de 139 nessa partida, um touchdown, cara. É um wide receiver aí que pode fazer muito estrago essa temporada, pode ser um alvo muito importante por deixar Watson, uma vez que durante a temporada ele deve ser segundo ou terceiro alvo, né? Então deve pegar ali segundo, terceiro corner, um jogador não de tanta qualidade do time adversário, e aí pode criar bastante espaço, pode ser um cara importante aí. Acho que estou gostando muito dele nessa pré-temporada. Do lado do Eagles, cara, como eu falei pra gente ficar de olho no jogo corrido, o jogo corrido do Browns teve menos pessoas em campos, tá? O Swift, por exemplo, nem jogou, e o nosso querido Rashad Penny também jogou, mas ali numa quantidade de snap que eu acharia necessário pra gente analisar o seu rendimento, né? O jogo corrido do Eagles teve ali por volta de 1.100 jardas, por volta de 1.000 jardas, por volta de um pouco mais de 100 jardas, então teve um nível bom de jardas, mas eu acho que dentro do contexto do andamento do jogo não foi tão bem. E aí, pra mim, o principal problema, né? A gente tinha ano passado como reserva o Gardner Minshew e titular o Jalen Hurts. Jalen Hurts obviamente titular, isso não tem nenhuma dúvida, mas é bom você ter um backup de qualidade. No passado, pra mim, o Jalen Hurts perdeu 2 jogos, né? Isso aí no confronto de pré-temporada pode ser um diferencial para ir na seed 1, no confronto contra os San Francisco, quem vai ficar com essa seed, né? E também tem outra divisão, a gente pode descartar o Dallas Cowboys, apesar de eu ter minhas dúvidas com relação ao Dallas, mas é um time que tem pegado pelo menos 13 vitórias por temporada. Então, de repente o Philadelphia, por uma fatalidade, perdeu o Jalen Hurts com 3, 4 jogos aí, possa ser que isso complique no final até no título de divisão. A gente sabe, jogar fora de casa, você tendo um bom time, você tem a capacidade de ganhar, mas pode ser um impacto. Você pegar um jogo num lugar que neva mais, você pegar um Dallas Cowboys no AT&T Stadium, obviamente que é diferente, você tem que jogar em São Francisco ao invés de jogar na sua casa em Philly, faz uma diferença também. Então, todo esse contexto para o jogo de playoffs seria importante. O backup ali do nosso querido Jalen Hurts
render um pouco mais. E eu acho que o Marcos Mariota, cara, já tinha bastante dúvidas sobre ele no futebol americano e o documentário em si me deixou com mais dúvidas ainda, tá? A postura dele, pensando pessoalmente, foi a correta. Ele foi para reserva, fez uma cirurgia ali para estar bem, para poder ter um novo emprego essa temporada, mas me parece um cara que tem uma personalidade suficiente para ser um líder, mesmo que seja um quarterback reserva. E me preocupa a temporada dele, teve 9 de 17, teve uma interceptação ridícula, que ele lançou a bola, ele errou o alvo por muito, assim. Tipo assim, cara, parece inclusive que ele lançou pro cara do outro time, entendeu? Então, assim, o Tanner McKee, né? McKee hoje é o cara que está mais perto aí de assumir titular, de ser o segundo quarterback aí do Philadelphia Eagles. Tem tido bons números, tem jogado contra um time pior também, né? Mas tem toda essa questão, teve 10 de 18, tem aproveitado a oportunidade, o cavalo passa selado, você tem que montar, né? 144 jardas e um touchdown, foi muito bem nessa partida. Mas uma estatística aqui, cara, que eu trouxe, que eu gostaria de trazer esse ponto para vocês, questão de faltas de novo, tá? O Eagles teve muita falta, 11 faltas para 55 jardas e o Browns 8 faltas para 76 jardas. É muita falta para dois times bem treinados, tá? Acho que vale a pena a gente falar aqui, mas como ambos os times cometeram faltas, eu acho que é mais pela falta de ser dois times ruins, né? Com dois times com reserva, tentando fazer mais do que é pedido para ver se dá uma empolgada e convence o treinador do que qualidade realmente. Mas dentro ali do jogo do Philadelphia Eagles, eu vi um problema nos dois jogos, tá? Philadelphia Eagles somando o jogo contra o Baltimore Ravens, o jogo contra o Cleveland Browns. Se você olhar que a defesa titular nem está em campo, né? São os principais jogadores que estão em campo. O Myles Garrett nem jogou. Os Eagles cederam com os dois jogos somados 10 sacks, cara. Isso daqui pra mim é um problema. Por quê? Não é só qualidade, tá? Pode ser uma linha ofensiva mal treinada. A gente tem que lembrar que o Philadelphia Eagles perdeu o coordenador defensivo e perdeu o coordenador ofensivo. Eu sei que o coordenador ofensivo ele não treina a linha ofensiva, tem um treinador de linha ofensiva especificamente, mas pode ser ali um ajuste que precisa ser feito para a temporada. O Jalen Hurts, obviamente, que é um quarterback com muito mais qualidade, que vai conseguir ali, de repente, dar um passe mais rápido. Tudo isso eu entendo, mas tem que ficar de olho se isso não é um problema crônico desse sistema novo, né? Não é um sistema novo, mas desse novo coordenador ofensivo e do treinador de linha ofensiva, se não está faltando ali uma sintonia entre os dois para fazer um ajuste fino, porque também a gente tem que pensar, o Jason Kelce, o restante da linha ofensiva do Philadelphia Eagles não são garotos, tá? Qualquer jogador da NFL, qualquer jogador, qualquer atleta, qualquer esporte está sujeito a lesões. Se você tem uma ou duas lesões ali dentro da linha ofensiva, algo que pode acontecer naturalmente, cara. Várias temporadas aconteceram com vários times, inclusive times que foram campeões tiveram problemas com linha ofensiva também. De você entrar dois reservas, o nível cair nesse nível, de você passar de, tipo, tomar um sec por jogo para tomar 5, 6. Então, assim, isso daí pode mudar muito a temporada do Philadelphia Eagles. Se você pensar no principal rival dentro da divisão e no principal rival fora da divisão, isso é crucial a linha ofensiva do Philadelphia Eagles. A gente está falando de Dallas Cowboys com o Micah Parsons, um dos jogadores que mais teve sec na temporada passada, e São Francisco 49ers, que inclusive se reforçou com o jogador Hardware, que era do Philadelphia Eagles, que foi para o São Francisco 49ers, que fez parte daquela defesa ano passado, que teve um enorme número de sacks. Né? Então, assim, são pontos de alerta aí para Philadelphia e para Cleveland. Cleveland, na minha opinião, é um time que está até mais ajustado, tá? Tanto a linha ofensiva, tanto o ataque, acho que tem funcionado muito bem nos dois jogos últimos aí. Cederam pouquíssimas jardas, pouquíssimos sacks, são dois times aí que têm funcionado muito bem. Baixa pontuação também, gostei muito da defesa do Cleveland Rock. Agora é só a questão de como que vai estar o Deshaun Watson. Se o Deshaun Watson estiver num bom nível, esse time tem tudo aí para arrebentar na temporada. E o Philadelphia Eagles é um time, claro, quando tiver o Jalen Hurts e os seus principais jogadores em campo, vai elevar o nível, mas essa questão da linha ofensiva a gente tem que ficar de olho, porque 10 sacks, ainda que seja pré-temporada, é muito preocupante, né? Tem que fazer um ajuste aí para ver se melhora, mas também pode ser aquela falta de intensidade ali e a falta também, obviamente, do melhor talento em campo. Beleza, galera? Sobre o jogo do Philadelphia Eagles e Cleveland Browns de ontem foi isso, empate, infelizmente, para quem fez sua aposta, deu ruim. Vamos falar agora sobre os jogos de hoje, né? Hoje a gente tem dois jogos, nessa sexta-feira a gente tem New York Giants e Carolina Panthers às 8 horas e a gente tem Atlanta Falcons e Cincinnati Bengals às 8h30. Acho que eu preferia que eles tivessem botado os dois jogos com espaçamento maior, né? Tipo um 7, o outro 10, mas eu entendo também que é pré-temporada, ninguém, né? Todo mundo vai ver todos os jogos, né? Cada um vai ver o seu time e eu mesmo vou optar para ver um desses dois jogos. New York Giants e Carolina Panthers, cara.
New York Giants, pra mim, não tem muita coisa pra gente olhar, tá? O time do New York Giants, pra mim, tá jogando muito bem. É só uma questão mesmo de ajuste. Eu ficaria de olho ali no jogo corrido pra ver se tem alguém ali que possa entregar, né? Tanto agora quanto pro futuro, porque a gente sabe que pode ser a última temporada do Saquon Barkley. Não a última, né, que ele renovou ali por 2 temporadas, mas já para ver ali alguém para substituir o Saquon Barkley no futuro, de repente até um linebacker que chegou novo aí. E no lado do Carolina Panthers, linha ofensiva, tá? Bryce Young não tem informação de que ele deve jogar, mas eu acho que ele deve vir para campo. Eu traria, né, para pelo menos fazer um teste ali, ver ali a possibilidade dele jogar. A linha ofensiva do Carolina Panthers foi muito mal semana passada, sofreu muito, né? E aquela coisa, né? A gente já viu o que aconteceu com o Andrew Luck no Indianapolis Colts, para mim. Cara, é inimaginável o quanto o Andrew Luck poderia fazer dentro da NFL, mas infelizmente o Colts fez um péssimo trabalho, a gente vai falar do Colts mais pra frente nas notícias também. Precisa ser protegido, ele é um quarterback fisicamente, que a gente sabe que ele não tem tanto privilégio, tem a questão da altura, é um cara um pouco mais magro também, mas é um cara que, na minha opinião, tem muita capacidade, tem muita liderança, muita personalidade, acho que ele pode entregar muito ainda. Eu faria, se eu fosse ele, um trabalho para pegar um pouco mais de físico, um pouco mais de corpo, para poder aguentar o trampo, porque eu acho que ele vai apanhar bastante nesse time do Carolina Panthers, não só na pré-temporada, mas durante a temporada também. O outro jogo é Atlanta Falcons e Cincinnati Bengals, cara, ficar de olho no reserva do Cincinnati, ficar de olho aí no reserva do Cincinnati, né, o Trevor Seaman e o Jake Browning, né, que na minha opinião tiveram um jogo na rodada passada bem ruim, então assim, vamos dar uma olhada nesses dois, o que eles podem entregar nessa partida, porque tem a expectativa de que o Joe Burrow perca pelo menos 2 a 3 semanas ali, de 2 a 4 semanas, e perca ali pelo menos os primeiros jogos da temporada, né? O início da temporada, então pode ser importante esses jogos aí, né? Decisão tanto de calendário, para saber quem vai ficar com o Seed 1, toda a campanha ali de playoffs, quanto até pro título de divisão, se você pensar que você tem o Cleveland Browns que pode entregar muito, caso o Deshaun Watson tenha uma boa temporada, você tem o Pittsburgh Steelers, o trabalho do Mike Tomlin, que não dá para descartar nunca, e você tem o grande elenco, excelente ataque, que montou o Baltimore Ravens para essa temporada com o Lamar Jackson, o Odell Beckham Jr. e companhia. E do lado do Atlanta Falcons, cara, Desmond Ridder em campo, eu espero, gostaria de ver um pouco mais do Desmond Ridder, e fazer também, eu esperava ver um pouquinho do Bijan Robson já para dar aquela analisada, mas eu acho que ele não deve entrar em campo, tá? Acho que vão evitar ao máximo o risco de lesões dele, eu até entendo, mas aí não o que eu faria, tá? Eu também não botaria para jogar no caso do Bijan Robson, porque eu acho que não há necessidade de testar. Você está no treinamento, dá para você ter uma ideia dele. Mas no caso do Desmond Ridder sendo quarterback, eu faria alguns testes ali, que seja 2, 3 snaps, 2 ou 3 campanhas ali, de repente no começo do jogo, contra uma melhor qualidade adversária, pra gente dar uma testada, ver até um ajustezinho fino no outro que dá pra fazer, se você ficar bem focado, dá pra você pegar alguma coisa. O ataque da Atlanta Falcons eu tenho a expectativa de ver uma melhora, né, para essa temporada, principalmente a linha ofensiva, acho que precisa ser bem reforçada, bem treinada, que fez um péssimo trabalho no ano passado, dado visto o quanto que apanhou o Marco Mariota, não que também o trabalho do Marco Mariota ano passado tenha sido algo muito impressionante, para o time do Falcons ano passado começou muito bem, deu até um empolgado em algum momento da temporada ali, dado a dificuldade da NFC Sul, que é bem baixa, né? Se caso o nosso querido Atlanta Falcons entregar alguma qualidade, dá até para brigar pela divisão também, mas eu acho muito difícil. Eu acho que o New Orleans Saints está um pouco acima dos demais nesse momento da temporada. Beleza, galera? Foi esse um pouco dos dois jogos de hoje, né? Tanto o New York Giants contra a Carolina Panthers, que a gente pode ficar de olho, que a gente pode esperar dessa partida, tanto Atlanta Falcons e Cincinnati Bengals também, que a gente pode esperar desses dois jogos. Beleza, galera? Foi isso aí, nossa prévia dos dois jogos de hoje. E claro, algumas atualizações de hoje, né? Bom, Anthony Richards confirmado como titular dos Colts, né? O seu head coach Shane Steichen, né? Head coach dos Colts, anunciou, né? Confirmou aí o nosso querido Anthony Richards como titular. Teve um jogo bem ruim, tá? Um jogo ruim não, teve um jogo de temporada decente, né? Ele teve uma interceptação na primeira campanha e depois fez assim, uma campanha até razoável, conseguiu avançar bem no campo, fazer alguns bons passes. Na minha opinião, tem que ir com ele mesmo de titular, já falei isso em outros momentos aí, dá pra gente se inspirar no que foi feito com o Peyton Manning, né, de que ele começou ali, teve na minha opinião 3, 4 anos muito ruins, assim,
não muito ruins, mas 4 anos que ele apanhou muito com um time ruim. Depois do primeiro ano ele jogando bem já. Na primeira temporada, tanto que ele tem um recorde de interceptação, foi uma temporada horrível de calor. Mas, cara, acho que dá pra provar e testar ele no fogo, né? A gente tem ali aquela questão, que o Patrick Mahomes foi feito de um jeito, que o Brady foi feito de outro e tal. O Jalen Hurts foi feito de uma outra maneira também. Mas, assim, eu entendo que, por exemplo, no caso do New England Patriots com o Drew Brees, no caso do Kansas City Chiefs com o Steve Smith, o Alex Smith, você tinha ali 2 quarterbacks que estavam há anos no clube, naquele sistema, né? Então você deixar o seu quarterback um ano na reserva, aprendendo aquele sistema, faz sentido. No caso do Gardner Minshew, chegou agora também, Anthony Richardson chegou agora. Acho que a parte do Gardner Minshew pode passar ali pro Anthony Richardson, mais a parte de estar na NFL, de contexto de futebol americano, de experiência, acho que você pode passar estando no banco também, né? Então assim, mas eu acho que o Anthony Richardson precisa de campo, acho que ele precisa de jogo, de cancha, né? De pegar ali um pouco da malícia do time adversário, essas questões aí. Então acho que é importante. Eu não confirmaria ele nesse momento como quarterback titular já. Eu esperaria terminar a pré-temporada para falar assim, você é meu titular. Até para dar uma sentido de como é que ele fica naquela pressão, como é que ele lida de estar tendo que brigar ali para a posição de titular, até para você dar uma sentido ali de como é que seu quarterback age. Obviamente que eu não estou presente nos treinos, obviamente que eu não estou cobrindo o jogo, então não tem esse feeling de como é que é ele pessoalmente, né? De repente pessoalmente ele já percebeu muito mais gana, muito mais vontade do Anthony Richardson, já percebeu que ele está pronto e que ele pode ser titular, mas eu tentaria deixar até o final da pré-temporada para confirmar essa titularidade para ele, até para sentir um pouco mais como é que ele ia se comportar nessas 3 semanas. Vocês vão colocar nesse um mês, né? Como é que ele ia se comportar nesse um mês, vivendo um clima de NFL um pouco mais controlado, né? Pré-temporada nada mais é do que isso, né? O próprio nome diz, né? Pré-temporada, né? Então, obviamente, você vive um clima de temporada não sendo uma temporada. Um esquenta, né? Basicamente é isso. Então é isso. Anthony Richardson titular, acho que não faz sentido nenhum. Não poderia ser de outra maneira. Acho que eu concordo. Os Colts ultimamente têm feito muita merda, né? Tanto que esse é o 8º quarterback diferente do Colts, né? Desde o Andrew Luck, que ninguém repete uma temporada. Então veio o Andrew Luck, até todos os quarterbacks que a gente... Eu não vou nem listar agora, que eu nem lembro os nomes. Né? Então, o Anthony Richardson é o 8º, tá? O recorde de quarterbacks diferentes por temporadas consecutivas é do Chicago Bears, né? Não à toa o Chicago Bears está nessa draga que está há anos aí, de 9 quarterbacks, 9 temporadas com quarterbacks diferentes. Até me surpreendeu que o Cleveland Browns não bateu esse recorde, né? Porque o Cleveland Browns teve algumas temporadas que ele repetiu o quarterback, mesmo o quarterback sendo ruim, né? Diferente do Colts e do Chicago Bears, pelo menos eles tentaram, né? Não, tá ruim, vamos trocar. O Cleveland Browns não, tá ruim, deixa isso daí mesmo. Brincadeiras à parte, tá, galera? Isso eu acho que o Anthony Richardson tem fisicamente atributos para poder crescer na NFL e ser um bom quarterback. Eu até disse que para mim havia só no máximo 3 quarterbacks que poderiam sair na primeira rodada do draft, e o terceiro era o Anthony Richardson, inclusive, mas com muitos mesmo. Como é que falei? Vírgulas, né? Tipo assim, é o terceiro, mas assim, muito pelo potencial físico dele, tá? Que técnico, muitas coisas tem que ser ajustado dele, mas ele, fisicamente falando, é uma máquina. Bom, San Francisco 49ers confirmou a possibilidade, né, do nosso querido Brock Purdy jogar algum período de titular, tá, nesse final de semana. Cara, pra ficar de olho, tá? Tem uma expectativa grande de ver como é que ele vai voltar de lesão, né? E assim, atualmente, né, o Brock Purdy é o quarterback titular de São Francisco, tá? Ele foi liberado para treinar normalmente, estava treinando ali com intervalo de dias por dias, foi liberado para treinar novamente, e assim, me preocupa um pouco, tá? Essa situação do Kyle Shanahan ter confirmado o Brock Purdy como quarterback titular, né? Cara, o Trey Lance, o Trey Lance é uma situação complicada, tá? Porque, tipo assim, se ele não tem condições nem de brigar pela titularidade, ele tá brigando para ser um quarterback backup, ele tem tudo para ser uma das piores trocas da história da NFL. Porque assim, a não ser que ele posteriormente seja trocado por um time e o São Francisco 49ers recupere o capital, ou que ele saia do São Francisco 49ers e vai jogar futebol americano em outra equipe e jogue muito bem e tenha uma carreira de sucesso, ainda assim para São Francisco será um fracasso. Só não será um fracasso para São Francisco se São Francisco conseguir fazer o Trey Lance jogar e jogar bem, ou se São Francisco trocar ele
pelo menos pela mesma quantidade de pontos. Trocou por 3 piquinhos, eu não lembro os tempos da troca agora. Trocou por 3 escolhas de primeira rodada de draft. Você trocar por 2, um exemplo assim. Ou uma escolha de primeira rodada e 2 de segunda. Tipo assim, para recuperar alguma coisa, né? Então, tipo assim, mas em termos futebolísticos falando, se ele não for o quarterback titular de São Francisco 49ers e não jogar bem, terá sido uma das piores trocas da história da NFL. Porque, tipo assim, a expectativa é de que ele fosse bom. E fisicamente, o que parece é que ele não aguenta, não está conseguindo jogar no nível da NFL. Porque, tipo assim, o Mac Jones, ele jogou mal. Jogou bem uma temporada, jogou mal outra. O Justin Fields, ele fisicamente, ele consegue jogar tranquilamente na NFL. A gente não sabe se ele tem a qualidade suficiente para manter o mesmo nível de futebol americano. A gente já viu um bom Justin Fields, já viu um ruim Justin Fields, e a gente não consegue ver ele manter uma linha. Ele é muito 880. No caso do Mac Jones, ele teve uma temporada ruim e uma temporada boa. No caso do Justin Fields, a temporada dele, alguns jogos são bons, alguns jogos são ruins. Ele é um quarterback que não conseguiu se manter. No caso do Trevor Lawrence, a gente viu uma evolução, né? Ele saiu tipo de um quarterback com muito. Ele entrou com hype total, mas ele teve a primeira temporada ruim, depois foi melhorando, e a temporada passada, na minha opinião, foi excelente, e agora ele está na crescente para se tornar muito maior do que ele foi na temporada passada, rumo ao nível que a gente esperava que ele tivesse quando ele estava na NFL. O Zach Wilson é um cara que fisicamente ele conseguiu jogar. Fisicamente ele conseguiu estar em campo, mesmo com as lesões que ele sofreu. Ele foi um cara que conseguiu manter uma sequência de jogos, ele foi um cara que conseguiu ficar de titular em alguns momentos. Faltou talento. O Zach Wilson ele teve uma queda técnica de que ele não estava conseguindo desempenhar um bom trabalho dentro do mesmo time. Tipo, pegava um quarterback reserva limitado, fazia um trabalho melhor do que ele. Então mostrou-se que o Zach Wilson não tinha talento suficiente para jogar naquela posição. E aí vem o caso do Trey Lance, que para mim o peso em cima do Trey Lance está pela troca. Porque tanto o Mac Jones, tanto Justin Fields, tanto o Zach Wilson foram quarterbacks de escolha baixa de draft. Só que foi uma escolha que você, por um acaso, tinha, né? Você fez uma péssima campanha no ano anterior e teve uma posição boa no draft. Então você gastou uma pick do draft e uma temporada ruim com isso. No caso do São Francisco 49ers, ele pegou todas as suas escolhas de primeira rodada, que eram 3, e deu por uma escolha. Então ele comprometeu o talento que ele iria colocar no time nas próximas 3 temporadas. O São Francisco 49ers poderia ter pegado um bom wide receiver nessa temporada, poderia ter pegado um bom quarterback reserva, né, por exemplo, poderia ter pegado um bom running back, ainda que não indique, mas poderia, um bom jogador de defesa, um bom jogador de secundário, né? Não, pegou essas 3 escolhas e deu por um quarterback que eles esperavam que fosse alguma coisa. Esse quarterback não foi, acabou que o quarterback que está jogando é o quarterback da última escolha do draft, né? Mr. Irrelevant, o Brock Purdy. Então assim, a situação pro Trey Lance, ela é terrível. Porque ele joga. E ainda tem um agravante, né? De que ele foi draftado pelo São Francisco 49ers, ele não foi draftado pelo time da esquina ali, né? Se ele tivesse draftado por um mercado menor, né? Sem ofender o time aqui, mas não há comparação entre as duas equipes. Tennessee Titans e São Francisco 49ers. São Francisco 49ers é imensamente maior, a torcida é imensamente maior, o mercado é imensamente maior, a relevância para a liga é imensamente maior que São Francisco. Então, se tivesse sido uma troca feita pelo Tennessee Titans, talvez ele não tivesse toda essa pressão que está tendo em São Francisco, entendeu? Porque tipo assim, ele vai ser cobrado eternamente por isso. Se ele não entregar dentro de São Francisco, tá? Se ele entregar em outra equipe, vamos falar assim que o São Francisco não soube esperar ele. Ainda vai ter esse agravante sobre ele também. Mas vamos falar que ele não jogou bem no início, então vai ter toda essa questão também. Mas assim, o Trey Lance, neste momento, é uma das maiores gafes da história do São Francisco 49ers, porque é uma troca terrível. Porque deram capital de draft para um cara que não fica em campo, porque ele perdeu 2 temporadas por lesões e por ser reserva, né? Pelos 2 motivos ele perdeu. E ele está perdendo nesse momento, tecnicamente, competindo com o Sam Darnold. Existe alguns sites, algumas pessoas falando que a competição nesse momento do Trey Lance é com o Sam Darnold, cara. E se você está na NFL e sua competição é para ser reserva e você está competindo com o Sam Darnold, é porque seu nível de carreira caiu muitíssimo. Então assim, eu espero que o Trey Lance consiga se recuperar. Tem pessoas que disseram que houve pedidos de trocas para ele. Minha opinião, se o São Francisco pretende em algum momento trocar o Trey Lance, eles teriam que pelo menos manter ele como backup, tá? Porque tipo assim, se o Trey Lance cair de quarterback reserva
para terceiro quarterback, o valor dele de mercado na temporada que vem, caso o Brock Purdy consiga se manter saudável essa temporada, e aí você não tem a preocupação de eventualmente ficar sem o Brock Purdy no futuro, acho que sim, existe uma grande possibilidade do ser trocado no futuro e ser trocado por muito pouca coisa por um quarterback que veio por 3 escolhas na primeira rodada de draft. Acho que vai ser um peso muito grande. Eu não sei se ele está conseguindo lidar com isso pessoalmente, mas o que eu acho é que tipo, o contexto de como ele foi draftado, pro que ele veio fazer e o que tem sido entregue, seja pela lesão, seja tecnicamente em alguns momentos por ele, tem sido um pacote que no fundo torna a situação do Fluminense, na minha opinião, insustentável futuramente dele ser considerado uma das piores escolhas de draft da história dos profissionais, quiçá da NFL. Beleza, galera? Eu sei que parece um pouco pesado isso que eu tô falando, mas é uma realidade, acho que dentro do contexto para a gente analisar. E do outro lado você tem um cara com história de Cinderela, um cara aí que tá indo, que saiu do nada pro total, um cara que tem história dele comparada ao do Brady, do Patrick Mahomes, história de inspirações vencedoras, um contexto totalmente diferente, que é o do Brock Purdy. E se caso se recuperar da lesão e jogar minimamente o que ele jogou na temporada passada, acho que tem tudo para se titular novamente e chegar longe com o São Francisco 49ers. Beleza, galera? Beleza, galera? Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal, segue nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook e Kawaii. Mas claro, antes de tudo, vamos falar da nossa parceira Bet7k. Bom, galera, como vocês sabem, hoje tem 2 jogos, né? Carolina Panthers e New York Giants, e Cincinnati Bengals e Atlanta Falcons, né? Atlanta Falcons pagando 1,33, Cincinnati pagando 3,15, né? Cincinnati tomou uma surra no jogo passado. Nesse jogo entre New York Giants e Carolina Panthers, eu acho que muito valor desse jogo está no time do New York Giants vencer por um handicap maior do que 4 pontos, né? Obviamente que tem a possibilidade de ter um empate novamente, tá, gente? Não vamos descartar isso. Mas eu acho que aqui é um jogo para handicap, eu não iria em pontos, porque eu acho que o time do tanto Carolina Panthers quanto New York Giants com times reserva não tem essa capacidade de pontuar muito. Obviamente que tudo pode acontecer no jogo sul-americano, mas aqui as odds que estão dando é mais de 39 pontos, pagando 1,95, menos de 39 pontos, pagando 1,80. Mas eu iria no handicap de menos 3 pontos para o New York Giants. O New York Giants deve ganhar de 17 a 14, nesse caso. Mas eu acho que eles devem ganhar uma vantagem de 4 pontos a mais, uns 21 a 17. Um placar desse nível aí. Acho que o New York Giants vence por mais de 3 pontos de diferença, né? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Um outro jogo, Cincinnati Bengals e Atlanta Falcons. O handicap está um pouco, na minha opinião, desfavorável do que estava na temporada do jogo passado, que teve uma vantagem muito grande por parte do New York, do Green Bay Packers, uma vantagem de 36 a 13, né? Tá no handicap de menos 6 pontos, pagando 1,81 para o Atlanta Falcons, e no handicap de mais de 6 pontos, pagando para o Cincinnati Bengals 1,93. Como eu não acho, que eu acho que é um jogo esse que pode ter um pouco mais de pontos, eu iria em mais de 38 pontos, pagando 1,91, né? E mais de 38 pontos, pagando 1,83, e menos de 38 pontos e meio, pagando 1,91. Esse jogo também, mas eu acho que dá para ficar de olho nesse handicap aqui a favor do Cincinnati Bengals, numa vantagem de mais de 6 pontos. Eu não achei o Atlanta Falcons fez um jogo passado tão bom. Então acho que os dois times entram mais ou menos no mesmo nível. Tanto Atlanta Falcons, tanto Cincinnati Bengals. Acho que o jogo vai ser um pouco mais equilibrado. Eu não vejo Cincinnati perdendo, por exemplo, pela vantagem do nível que perdeu no jogo do Green Bay Packers, mas eu também não via naquela partida, tá? Então, claro, se você for apostar, aposte sempre com muito cuidado. Estou só passando algumas odds aqui e algo que eu faria, algumas apostas, mas como eu já falei antes, não indico apostar em pré-temporada por ser tipo um jogo amistoso. Mas se você vai fazer ali pela diversão, tá fazendo nada, você vai jogar um caraminguá ali para fazer uma fezinha, não dá nada. E claro, né, como vocês já sabem, né, aqui na nossa parceira Bet7k temos o melhor cassino desse país, pagando muito bem, tá com várias promoções lá no Instagram da Bet7k, sempre tem rodada grátis que eles estão dando, sempre tem também ali algumas missões para você cumprir ali, que você pode estar concorrendo a sorteios semanais, né? A gente tem grandes jogos aqui famosos, né, do cassino, o Aviator, o Mines, o Fortune Tiger, né, tem aqui o Spaceman também, Cassino Online, vários outros jogos aqui para você que gosta de fazer aquela, jogar ali, fazer dar aquela brincada do cassino, sempre claro com muita responsabilidade, jogando dinheiro que você possa perder, porque a gente sabe que tem um risco de perda vigente no cassino.
Galera, como eu poderia falar também, hoje tem Premier League, né? Se inicia hoje, tá? Também temos Campeonato Brasileiro Série B e também Bundesliga com Werder Bremen e Bayern de Munique. O Bayern de Munique não vem em boa fase, né? Então quem sabe até apostar na zebrinha aí pode ser uma possibilidade. Mais falando de Premier League, né? Mais falando de Premier League, hoje a gente tem Nottingham Forest e Sheffield, né? O Nottingham Forest fez um jogo, não um bom jogo, né? Fez um jogo muito brigado contra o São Francisco, não só para os 49 da Premier League, não foi boa. O Nottingham Forest fez um bom jogo. O Nottingham Forest fez um bom jogo contra o Arsenal, perdendo ali por 2-1, mas em determinado momento jogou até bem. Vai jogar em casa contra o Sheffield, pagando 1,96. Acho que é uma boa odd aí para você estar indo na vitória do nosso querido Nottingham Forest. Beleza, galera, é isso. Nossas apostas aí desse final de semana, nossas notícias de futebol americano. Voltamos a qualquer momento com mais notícias, com mais informações. Esse vídeo num total que vai ser destrinchado em vários pedaços também, caso você não tenha visto o vídeo todo, né? Caso você queira depois ver uma parte ou outra desse vídeo que você adiantou aqui, vai ter um corte especialmente dessa parte do vídeo para você que está vendo. Para você que viu o vídeo todo, depois quiser rever alguma parte, né? Claro, vai estar aí dentro do canal os pedaços aqui de cada notícia. Beleza, galera? Tamo junto, voltando com a gente, como eu falei, deixa o seu like, segue as nossas redes sociais, todas aí na descrição. Minhas redes sociais também, @Reginaldo Salino, todas elas, né? Twitter, TikTok, Facebook, Kawaii, e também nossas redes sociais aí, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Kawaii, né? Twitter não, que é X agora, né? Então faz. Mas galera, tamo junto, voltando com a gente.